Amém. Boa noite. Legal, né? Ai, bacana, bacana. Deus é bom demais. Bem, hoje já compartilhei aí com você o estudo da manhã, né? A música de Salomão. Bacana, né? E a gente vai aprendendo, viu? Com as músicas da Bíblia. Deus é bom demais. Bem, o tema desta noite, o Senhor não te abandona. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Gente, Deus não nos abandona. E por quê que eu quero falar sobre isso, né? E a gente vai caminhar devagarinho. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no versículo 27. Aí, o Enzo é show, né? Aí nós vemos, deixa eu ver se é isso mesmo, 15, 27. É. E 28, né? Nós vemos que na quarta-feira eu falei sobre Saul. E você, não sei se você ouviu, né? A gente na quarta-feira tem tido aí um público pequeno, né? Não sei se estão desanimados ou se estão muito ocupados. Mas, gente, aproveita enquanto tem igreja aberta, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E a gente tem que ter cuidado, né? Então, nós vemos, né, quando a palavra de Deus diz: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Eu falei sobre isso na quarta-feira com relação a Saul. Então você vê, né, como Deus faz. Saul, naturalmente, ele pecou contra Deus. Gente, todos nós somos Saús. A gente erra, a gente vacila contra Deus, a gente peca, a gente desobedece. E foi isso que me impressionou, né? Quando eu preparei esta mensagem de quarta-feira, eu fiquei assim, caramba, mesmo a gente sendo falho, Ele nos dá sempre uma nova chance. Ou seja, Deus não desiste de nós. E por isso o tema dessa noite, o Senhor não te abandona. Amém? Que bom, olha só, você nunca vai estar sozinha ou sozinho, porque Ele não te abandona. E está ali, né? Esse aí, eu acho que é virando-se Samuel para se ir. 1 Samuel 27, 28, é isso mesmo? Passa o 28 aí, por favor. É isso mesmo. Quando Samuel se virou, que eu acho que eu botei aqui na ara, mas tudo bem, né? Aí olha só que coisa interessante, isso me chamou a atenção, né? Houve aquela discussão, aquele bate-boca com Samuel e Saul, né? E aí o que aconteceu? Samuel virou as costas para Saul. Gente, Samuel amava Saul. Olha que coisa interessante. Samuel foi repreendido por Deus. Porque Deus, né, parafraseando, Deus falou para Samuel o seguinte: caramba, eu rejeitei Saul e você ainda fica amando, né, esse rei? Então você vê como que funciona a coisa. Aí foi quando, né, eu peguei esse versículo aqui. Bota na ara aí, por favor, para não tumultuar.
Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Olha só que situação, gente. Você lembra daquela história quando o véu foi rasgado? Né? Lembra, né? Porque o véu foi rasgado e aí a gente começou a ter acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Antes eram os profetas. E agora eu vejo aqui Saul naquele desespero, confessando para Samuel: Samuel, eu errei. Aí Samuel falou: não, eu estou saindo fora, Deus te rejeitou, eu vou embora porque ele achou um melhor do que você. Gente, olha só, ninguém é insubstituível, em lugar nenhum. Não é na obra de Deus, não. Você pensa que é o bambambam lá na empresa que você trabalha? É nada. Tem gente que vai te substituir, vai ganhar metade que você ganha e vai fazer a mesma coisa que você. E as empresas fazem assim. Eu já estava lá com a careca lá na Light. Aí, quer dizer, pegaram, me chamaram para fazer um acordo. Oh, que beleza! E botaram lá uma molecada jovem ganhando bem menos que eu. E a empresa continua, gente. Nós não somos insubstituíveis, principalmente na obra de Deus. Saul pensou que estava com a bola cheia, aquela coisa toda. Mas olha só, você que tem facilidade de levar as coisas para o coração, tem gente que leva para o coração, meu Deus do céu. Você brinca e a pessoa leva para o coração. Aí fica de mal com você, vira a cara para você, sai da igreja, mas não sai da empresa, né? Na empresa não, a empresa desvia, entra por outra porta, sai por outra, mas não sai, né? Tinha que sair também, pede demissão. Brigou com uma colega de trabalho. E aí então nós vemos que a gente tem essa facilidade. Aí eu olho aqui, que Deus não levou para o coração. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Eu saí daqui na quarta-feira com a mensagem sobre Saul e falando: caramba, Saul quis agradar ao povo. Importa mais agradar a Deus do que ao homem. E ele agradou ao povo. E não deu certo. Lamentavelmente, ruiu. Aí o que acontece? Deus, como não levou para o coração, ele cumpriu anteriormente a escolha do povo, ou seja, instituiu um rei para governar, que foi Saul. E vimos que esse rei não deu certo, saiu da visão de Deus. Olha só, não saia da visão de Deus. Amém? Não saia. Aconteça o que acontecer, permaneça na visão. A sua oração diária tem que ser: Senhor, cubra-me com a tua unção. Porque a unção de Deus é que vai sustentar você. E nesses dias maus que nós estamos vivendo, gente, se você não tiver unção, eu nem vou falar para onde tu vai. Então, deixa quieto. Bem, Samuel, no versículo 22, ele falou assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então, olha só, você que fica oferecendo a Deus sacrifício, não se iluda não. Deus não quer sacrifício. Ele quer que você obedeça a sua palavra. Amém? Então, obedeça a palavra de Deus. Bem, a Bíblia diz que nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Versículo 35. Meu Deus do céu. Nós temos que ter esse tipo de preocupação. Como nós vemos aqui, né, um rei constituído e agora destituído. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu sei que Deus é misericordioso, nós estamos vivendo sob a graça, isso tudo a gente sabe. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Gente, vida espiritual é tão sensível, que de repente, buf, a coisa cai. E aí você fica desesperado, por quê? Porque a sua vida espiritual não está bem. Você tem que se animar espiritualmente, sabia? Você tem que estar bombando, não adianta, né? Academia, aquela coisa, bacana, isso é legal, agora virou moda, tem academia em tudo que é esquina, tem mais academia hoje do que a igreja. Caramba, você entra num lugar pensando que a igreja não é academia. Tem igreja agora que tem até MMA, tem até briga na escolinha. Deus me livre, você já viu igreja com isso? A escolinha tem luta, a criança vai ficar poderosa. Mas deixa para lá, eu falei que eu sou antigo, né? Eu sou antigo, então me perdoe, né? Aí quando Saul começou a vacilar, Deus tomou a providência. E aí nesse versículo diz, né, no 35, que o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Eu de vez em quando pergunto para Deus, mas eu pergunto e tapo o ouvido. Que eu pergunto para Ele assim, oh Deus, o Senhor ainda está me aceitando? O Senhor ainda me ama? Oh Deus, a sua unção ainda está sobre mim? Que olha Deus, eu estou velhão. 29 anos numa igreja só. Você já ficou 29 anos numa igreja? Caramba, né? Rapaz, olha que coisa. Aí eu fico preocupado, né? Mas Deus é tão generoso, tão amável, que mesmo que seja uma resposta que me contrarie, Ele não vai falar, né? Mas Ele mostra algumas coisas, né? E aí lá no capítulo 16, no versículo 1, disse o Senhor a Samuel, olha só, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche, olha só gente, presta atenção, hein? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus não levou para o coração, vê se você entende. Saul pecou contra Deus, automaticamente o povo pecou contra Deus. Por quê? Exigiu de Deus, prematuramente, um rei. Não era para exigir. Você não tem condições de exigir nada de Deus, amém? Nada. Nós somos servos.
E aí então o povo exigiu, Saul caiu, e Deus não levou para o coração. Agora, aí você lê, quando ele segura na orla do manto de Samuel, né, você vê a figura bíblica, acabou. Ali se rasgou o manto de Samuel e se rasgou o vínculo que Deus tinha com Saul. Não deixe o vínculo que você tem com Deus acabar. Porque vai acabar, já era. Então, mesmo que você esteja se arrastando, não está aguentando, cantando aquela música, eu não aguento mais, mas sustenta esse vínculo, essa ligação com o Senhor. Por quê? Porque é Ele que vai te levantar. Mais ninguém. Aí então, Deus fala para Samuel que deveria levar, está aí, né? Um chifre cheio de azeite. Cheio de azeite. Para quê? Para ungir um novo rei. Olha a chance que Deus dá para a gente. Mesmo errantes, Deus não puniu o povo, mas providenciou outro rei. E agora? Será que Deus vai errar? Levantando um novo rei? Não. Ele levantou Saul porque o povo queria um rei. Ok. E aí agora nós vemos, Jessé indo na casa, Samuel indo na casa de Jessé. Tadinho, com o maior medo. Ainda falou para Deus. Mas caramba, se eu for lá na casa de Jessé, olha como é que vai ser isso. Saul vai ficar sabendo, aquela história toda, né? E Deus falou, não, leva lá alguma coisinha para comer, para bater um papo, né? E ele fez assim. E Samuel, então, como obediente, chegou lá na casa de Jessé. Ô Jessé, tudo bem? Ô vidente, profeta, entra aí, fica à vontade. E aí então, ele pediu que mostrasse os seus filhos. E olha, tinha filho pra caramba, hein? Jessé fez passar diante de Samuel seus 7 filhos mais velhos e imponentes. Está vendo? Jessé tinha filhos saradão, depiladão, bonitão, que agora é moda, né? E aí, você imagina aquele montão parecendo arrastão, filho, aí vai, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, Samuel, no seu sentido humano, olhando para eles. Aí teve um que impressionou Samuel. Olha que coisa bacana, até isso a Bíblia relata para nós, O profeta chegou até a ficar impressionado com o Eliabe. Eliabe é um dos filhos. E pensou que era ele que Deus tinha escolhido. Por quê? Porque Eliabe era um cara imponente. Imagino, você já viu aqueles caras crentes que ficam assim, Porque o Senhor é o meu pastor e nada. Olha, tem uns caras que fazem até treinamento. Eu falo rouco, eu gaguejo. E você entende, se não entender, vê no vídeo. Repete. E Deus é bom demais, Aí eu fico imaginando, ele ficou impressionado com esse filho de Jessé.
E Deus falou para ele assim, não é esse não. Mas por que ele ficou impressionado? Simplesmente porque o cara ainda é imponente? A gente fica impressionado com as pessoas na igreja, não fica? Fica. Olha, mas canta muito. Gente, como toca. Aleluia, glória a Deus. Né? Olha como prega. Gente, que aula maravilhosa. E daí? Às vezes para Deus isso não vale nada. Por quê? Pela imponência, aquela coisa, né? Gente, aí o que aconteceu? Nenhum dos 7 foram aprovados. Deus chamou Samuel, caiu aqui. Né? Vem cá, não é esse. Falou para ele, não é esse. Vê que o profeta também, né? Fica na facilidade de errar. Né? Aí o que acontece? Deus escolheu o menor da casa de Jessé. Aquele que não sabe tocar, aquele que não sabe cantar, aquele que não sabe pregar, aquele que só cuida mesmo de ovelha, cachorro e gato. Eu fico imaginando Samuel, né? Eu vou me colocar na posição de Samuel. Você me respeite, por favor, né? Aí quando Deus fala assim, olha, é esse aí. Aí eu vou falar, não, peraí, isso deve ser a voz do diabo. Porque a gente logo pensa nisso. Não, não deve ser Deus que está falando. Não, esse garoto, não é possível. Gente, só passou um cara aqui saradão, tudo bacana, tudo, fala bonito e tal. Agora vem um cara, um garoto, tadinho, mirradinho. Cheiro de ovelha. E Samuel falou, mas Deus é que está mandando. Vou fazer o quê? Você percebe que as aparências enganam? Viu? As aparências enganam. E olha, eu aprendi isso há muitos anos. Você também, né? Porque de fato a gente aprende na prática, né? Bem, aí o que acontece? Deus escolheu o menor, inclusive Davi, né, que não estava ali no momento, passou os 7, mas Davi não estava. Aí Deus falou para ele que não era Eliabe. Aí ele falou, mas tem mais alguém? Gente, nem Jessé fez fé. Vou abrir um parênteses aqui para você, ó. Às vezes você não faz fé no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, né? Mas Deus faz. Vê? Deus faz. Porque não somos nós que temos que fazer fé. É Deus. Porque você vê, Davi não estava ali. Davi era o menor, né? Vamos dizer assim, era o insignificante. Estava lá trabalhando. Eu fico imaginando, Davi entrou em casa. Aí estava lá aquele montão, né? Gente, que casa é essa para dar 8 filhos? Meu Deus do céu, né? Aí entrou. O pai falou assim, isso está mencionado na Bíblia, né? Certamente esse não vai ser escolhido. Porque ele viu Samuel com um chifre cheio de óleo, de azeite. E aquilo era para ungir. Você não vê que a gente, né? As igrejas pentecostais usam óleo até hoje? Uns chamam até errado, né? Falar, o óleo ungido. Gente, não existe óleo ungido. Tem gente até que bebe óleo. Não existe óleo ungido. E pior que está gravando, né? Mas tá bom. É verdade. Existe o óleo da unção. Amém? Ungido é aquela pessoa que vai orar por você. É isso aí.
E se não for ungido, só a misericórdia de Deus. E aí então, Jessé deve ter pensado assim, caramba, esse aí, tadinho, menorzinho, trabalhador, a beça, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E não deu outra. Aí, nesse sentido, a unção de Davi também relembra outras ocasiões que nós conhecemos. Pentecostal é assim, ele vem, unge a pessoa com óleo, né? Tem uns que unge a porta, né? Aquilo tudo. A gente acredita nesse óleo, que é um óleo separado. Eu acredito nesse óleo, você acredita? Amém? Eu acredito. Óleo é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Como o vento é símbolo do Espírito Santo. Como o fogo é símbolo do Espírito Santo. A simbologia bíblica é muito linda, gente. E aí então nós vemos que, né, isso nos lembra quando Deus escolheu, né, esse mais jovem, ou menos importante da família. E isso aconteceu com outros personagens da Bíblia, que foi Jacó. Pô, Jacó, gente. José. Aquele garoto, né? Os irmãos até venderam, fez aquela atrocidade toda, né? E Gideão. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo. Eu acho que é por isso que Ele me deu uma oportunidade, né, de estar pastoreando há 29 anos. A misericórdia de Deus. Pegou o Ailton louco, doidão, e mudou a minha vida. Como mudou a sua também, amém? Mudou a sua também. Aí eu fiquei impressionado, né? Mas naquela ocasião Deus corrigiu. Bota aí no 16, versículo 7, para ver se eu acerto. 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Então olha só, não se iluda com aparência não, gente. Não se iluda com capacidade. Não se iluda. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Até o Alex, eu chamo ele de Alex, ele não gosta. Tu também reclama não, né? Não, né? Meu nome não é Alex, é Alexandre. Falei, não, mas tem Alex no meio. Está ali, está prestando atenção na pregação, que bom, né? Aí você vê, né? Que, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aí agora que a gente vai chegar onde eu quero. Naquela ocasião Deus corrigiu o pensamento de Samuel, explicando que a sua escolha soberana não dependia da aparência, da imponência, da capacidade. A gente depende de Deus, gente. Caramba! Aí Deus encontrou alguém especial. Presta atenção nisso, ó. Deus encontrou alguém especial. Ninguém dava nada por ele. Mas ele tinha algo que fazia diferença. Olha só, você precisa fazer diferença. Precisa fazer diferença.
Eu vou repetir, não é a sua capacidade, não é o seu talento. Porque isso, ó, tocar, a gente aprende a tocar. Só quando é ruim igual a mim que não aprende mesmo, né? Que não aprendeu, né? Deus me livre. Para que eu fui escolher violão? Aí eu insisti tanto, não consegui, aí Deus, perdi o dedo. Agora mesmo que não tem jeito. Como é que eu vou fazer um dó? Dó, não tem como. Mas tem coisas que a gente aprende no dia a dia. E esse homem era segundo o coração de Deus. Olha Deus separando o homem, né? O que é um homem segundo o coração de Deus? A gente vai ver. Era um homem dedicado. Olha só, se dedica às coisas de Deus. Eu estou percebendo aqui, algumas pessoas do meu ministério não estão aqui. Por quê? Não estão se dedicando às coisas de Deus. Eu nem sei por que está no ministério. Por que ficar no ministério se não se dedica? Eu estou aqui, gente. Eu vim de longe. Você deve estar falando assim, pô, pastor, está com frio, né? Não. Sobe numa moto e vem a 120 para ver se você sente calor. Chega dormente. Eu vim. E essa blusa aqui é boa, que ela é gelada. 50% de ultravioleta. Gostosa. Bota no frio, chega a tremer. Porque eu quero me dedicar a essa igreja. Ainda quero, estou com 65. Aí eu olho para cá, quando Deus encontra um homem dedicado, obediente a Deus. Então você percebe que ele não vê como vê o homem. Agora nós vamos ouvir o irmão cantando. Ih, gente, a plateia vibra. Eu lembro que eu fui um show gospel em 1900 e Pedro e João. Gente, como que o pessoal vibrava com o cantor. Tem nada a ver com Deus isso, né? Tem nada a ver. Aí agora eu olho aqui, que esse homem é olhado por Deus, a gente vê o exterior. Poxa, tua esposa é linda, mora com ela. Pô, teu marido é um gato, vai viver com ele. Você já ouviu isso? Quem vive é que sabe. Ué. Agora Deus não. Por quê? Porque a gente olha o exterior. Porém o Senhor olha o coração, gente. Puxa vida. Eu queria ter essa capacidade de olhar teu coração, falando mal de mim. Aleluia, glória a Deus. Não fala mal do teu pastor, gente. Você não sabe a luta que eu enfrento para estar aqui. Até fogo isso para mim. Está vendo? A luta que é para estar 29 anos à frente desse trabalho. Ainda tem gente que fala mal de mim. Gente, fala bem. Eu vejo, gente, tem pessoas que estão passando por tribulações porque falam mal de mim.
Fala bem, pô. Então não fala. E aí nós vemos então que Deus olha o coração. Então, como alguém imperfeito poderia ser chamado homem segundo o coração de Deus? Davi tinha uma marca profunda, gente, que foi aquele adultério dele. Planejou a morte do marido, aquela coisa toda que a gente conhece. Então, como esse homem imperfeito, pecador, é o homem segundo o coração de Deus? Vem comigo aqui, ó, no Salmo 51. Vem comigo. Versículo 3. 51, versículo 3. Olha só. Pois eu conheço as minhas transgressões. Você tem coragem de falar isso para Deus? Deveria, todo dia. E o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, olha só. Sofrimento é uma coisa muito interessante, né? Até que é muito bacana. Por quê? A gente está com a vida toda errada. E não quer sofrer. Mas também não quer consertar. Nem conserta com C e nem conserta com S. Não quer consertar. E vai viver a vida toda sofrendo. Sobe e desce, sobe e desce. Esse homem, ele diz de coração que reconhece as suas transgressões. Davi era consciente dos seus erros, dos seus pecados. Ainda diz que o pecado dele está sempre diante dele. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse cara tem que ser mesmo o coração de Deus. Porque a gente é assim, ó. Eu? Não. Errei não, eu fiz o que tinha que ser feito. Pô. A gente é todo posudo. A gente está todo errado. E acha que está certo. E acha que vai dar certo. Que inocência. Agora eu pego aqui um homem segundo o coração de Deus, que reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade. Davi não tinha dificuldade em confessar o seu pecado a Deus. Quando no versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Meu Deus do céu. Fiz o que era mal perante os teus olhos. Simples assim. Aí, no versículo 2, esse versículo lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Gente, aquele garoto, cuidador de ovelha, que não tinha nenhuma aparência, não era imponente, não era. E é esse homem que Deus separa. Outra coisa que nós devemos entender e aprender com Davi. Davi, ele entendia que sua comunhão com Deus
dependia da graça divina e não da força de sua vontade. Olha só, a sua comunhão com Deus depende da graça de Deus, não depende da sua capacidade, do seu esforço, da sua vontade. Ele sabia que seu coração era enganoso. A Bíblia orienta sobre isso. Olha o que você está passando na sua vida. Fecha os olhos, vê. O seu coração te enganou. Ah, meu Deus do céu. Olha só, o meu coração me enganou. E tem coisa que não dá para fugir. Vai se arrastar por muitos anos. Eu confio no coração. Não conhecia a Bíblia? Ou conhecia e passou por cima. Enganoso é o coração do homem, gente. Da mulher também. Aí Davi cantou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você já pediu isso a Deus? Não, né? Não dá tempo. Tem que acordar cedo da manhã, trabalhar pra caramba, escravo do trabalho, do din-din. Mas ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 10. Caramba! Gente, como nós aprendemos com Davi. A preocupação de Davi não era perder o seu poder. Preste atenção nisso, olha só. Você que confia muito no seu trabalho. Confia nisso. Ele não se preocupava em perder o seu poder, a sua riqueza, a sua fama como rei. O seu marido, o seu emprego. E tantas outras coisas que nós estamos presos. E agora? A preocupação dele não era essa. A sua maior preocupação era ser privado da comunhão com Deus. Você tem tido comunhão com Deus? Pensa nisso. E o que é isso, comunhão? Comer junto? Só na ceia. Pensa nisso. Você tem tido comunhão com Deus? Porque nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, do rei de Israel. Um homem que derrotou Golias. Um homem que poupou a vida de Saul por muito tempo. E aí? Mas a Bíblia diz, no versículo 11, quando ele fala para Deus: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Está vendo? A gente não pode funcionar dentro da obra de Deus sem isso, gente. Sem essa unção, sem essa presença, sem o Espírito Santo de Deus. Então fica aí a pergunta, leva para casa, faz o dever de casa. Você ainda tem comunhão com Deus? Mesmo todo errado? Versículo 13, Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação de sua vontade. Presta atenção nisso. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Caminho de quem? Caminho de Deus.
e os pecadores se converterão a ti. Quer um cara mais evangelista do que esse? Que mesmo com toda a fraqueza que ele teve, com todo o erro que ele teve, ele ainda diz, caramba, que vai ensinar aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. E ele encerra no versículo 15 dizendo, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Olha quantos salmos Davi escreveu. Deus ouviu Davi, gente. Ele louvava a Deus através dos seus cânticos. Você viu aqui quarta-feira, o cara bom de tocar harpa. A gente nem sabe o que é harpa, né? Só vê uma lá no Face. Tão difícil tocar harpa. Ter já é difícil. E esse homem tocava harpa, até para tirar o demônio da vida de Saul, acalmar lá o bicho. Olha só. E aí ele diz para Deus, abre, Senhor, os meus lábios. Olha só, você tem que pedir isso a Deus. Vocês aqui, principalmente vocês que são músicos, instrumentistas. Sabe por quê? Porque se vocês fizerem isso aqui, cheios do Espírito Santo, as pessoas ali vão ser transformadas. Aleluia. Sabia? Você viu a aula de manhã? A gente não tem que fazer para aparecer. Eu não toco melhor que você? Toca. Eu também toco. Toco fogo. Agora, esse homem diz, abre os meus lábios, Deus. Senhor, eu não quero me engrandecer, eu não quero aparecer. Importa que tu cresça e eu diminua. Isso é que é importante. É isso que Davi fala aqui, gente. A minha boca manifestará os teus louvores. Até me arrepiei. No direito é o quê? Ai, até me arrepiei. Caramba, como eu aprendo com Davi, gente. E para a gente encerrar, eu quero reafirmar para você que Deus, em tudo, conhece o seu coração. Você pode enganar até você mesmo, mas não a Deus, porque Deus conhece o teu coração. Amém? Então feche os seus olhos, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor. Olha, Deus, te agradecemos porque, de fato, o Senhor não nos abandona. Aleluia. Passou Saul, veio Davi, e Davi segundo o teu coração, Deus. Oh, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos, Deus, te agradar. Que possamos estar na tua presença. Que a nossa vida seja um exemplo para esse mundo, Deus. E o diabo não vai ter força contra nós. Então ajuda a tua igreja. Abraça a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.